Desses 48K, ele não tinha uma placa de vídeo. Dos 48K, a área de vídeo estava inclusa. Um HD ali tinha quantos bytes ali disponíveis, você tinha que trabalhar na escassez, né? O que é bom que pelo menos, né, tinha um incentivo aí muito forte, físico até, de você não escrever programas muito grandes, né? Tem que pensar também o seguinte, ó, o nível de complexidade aumenta muito quanto mais você tem recursos para trabalhar. E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente tem um episódio muito especial dos Dias dos Pais. E aí, Champs, como é que você tá para esse episódio massa demais que a gente vai gravar hoje? Tô empolgado, assim, afinal, episódios especiais, faz tempo que a gente não fazia um, né? E eles são especiais, né? Eu acho que vai ser bem divertida a conversa hoje, pelo que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? Então, vamos nessa. É isso aí, vai ser massa. E hoje a gente então vai trocar muita experiência, né, com pessoas que trabalham com tecnologia, né, já há bastante tempo. E acho que vai ser bem legal. Então, para conversar aqui com a gente hoje, temos o Elton, que no caso é meu pai, gente. E aí, pai, como é que você tá? Tudo bem, estou aí preparado, disposto a mostrar um pouquinho do que a gente fez aí ao longo desses anos todos, né? Boa, se apresenta então pra gente e fala um pouquinho quem você é. Bom, eu comecei com tecnologia, com informática, né? Em 1980, quando a Prodenge resolveu fazer um MBA de ciência da informação, na época chamava, né? Não tinham cursos regulares ainda de informática em universidades, estavam começando a ser criados, né, em alguns lugares do país. Aí eu tinha formado em engenharia civil, o mercado era muito ruim na época para engenharia civil, foi uma época de baixa de mercado. Eu engatei na minha formação um mestrado em engenharia nuclear, e nesse meio tempo surgiu aí a Prodenge com essa possibilidade, fez um concurso, era um número bem restrito de vagas, eram 10 pessoas só. Aí entrei, fizemos um MBA de um ano. Depois disso, aí, a única exigência na época era ser formado, era ter curso superior. Fiz esse MBA, virei analista de sistemas na Famoso analista Prodenge. de sistemas, né, Virei que analista de acompanha aí sistemas na até hoje. Prodenge. Lá tinha bem separado isso, tinha equipe de programadores, porque quem não tinha curso superior fazia o curso técnico de programação, aprendia as linguagens, mas era programador. E tinha a casta dos analistas, que eram a galera que entendia também de programação, não necessariamente tão profundamente, mas acabava que você precisava fazer tudo, você tinha que também, você era analista, mas tinha que programar também, no fundo a gente fazia de tudo, né? E a gente começou esses trabalhos lá, muito tempo atrás mesmo lá. E aí são quantos anos de experiência com programação, com Programação desenvolvimento? direta, desde 80, porque eu continuo hoje, eu não trabalho na área de TI do Banco Central, mas eu desenvolvo para minha equipe produtos que a gente chama lá de sistemas departamentais que eu desenvolvo para uso da minha equipe, tá? Mas esse já não é um trabalho mais, é um trabalho de produção bem de grupo mesmo, utilizando algumas linguagens tipo C Sharp, Visual Basic, coisas assim, alguma coisa em Java, alguma coisa em Python, mas não é tecnologia do Banco Central fazendo produtos para o Banco Central, tá? Mais Para internos. uso interno do meu grupo mesmo, do meu grupo de trabalho, tá? Legal. E também com a gente está aqui o André. E aí, André, se apresenta também para a gente, por favor. Tudo bom? Meu nome é André, eu trabalho na área de informática, de programação, desde 1990. Eu comecei em 90 em uma software house aqui na Bahia, chamada Leal Informática. Trabalhei em desenvolvimento interno de algumas empresas, como clínicas, uma fábrica de computadores. Trabalhei em uma software house em Brasília, chamada Transoft, por 15 anos, e atualmente estou numa software house aqui na Bahia, em Feira de Santana, chamada Brasil Software. As nossas trajetórias vão ser bastante semelhantes pela época, né? Assim, mais ou menos a mesma época. Então, usamos, eu creio que, ferramentas semelhantes ao longo do desenvolvimento.
eu acompanhei desde Clipper Summer 87, Clipper 5, aí a vinda do Windows com a Visual Objects, que era o Clipper para o Windows, Delphi, Visual Basic. Então, assim, eu vi nascer, crescer, evoluir, né? E algumas linguagens e tecnologias morrerem, de certa forma, né? Serem relegadas a segundo plano. E o meu desapego à tecnologia vigente, vamos dizer assim, que eu acho que é o que me deixa mais oxigenado, né? Eu não costumo evangelizar tecnologia como quando surgiu o Java, eu estava lá, ele também, em 95, em 95, teve um alvoroço muito grande em torno de Java, né? Então, nos anos 2000, quando eu estava em Brasília, surgiram os tais GUJ, eram grupos de usuários Java. O pessoal se reunia finais de semana para discutir sobre Java e eu achava aquilo uma tremenda falta de tempo, de perda de tempo, sabe? Eu pensava, vocês estão. Aí o pessoal discutia, por exemplo, na época, o Struts, que era um framework do Java. Ninguém fala mais no Struts, sabe? Então, assim, o desapego, mas não é dizer você não vai ser especialista, vai ser. Não é que você vai ser igual o pato que nada, Aham. corre, voa e não faz nada direito. É que você vai ser como o triatleta, né? Você vai ter que fazer as modalidades bem, mas não precisa ser um recordista em nenhuma delas, especificamente, né? Eu vejo às vezes em algumas pessoas mais jovens uma preocupação e isso gera uma ansiedade muito grande, porque quando lançam uma novidade, seja uma linguagem como teve recentemente Go, Rust, aparecem as linguagens, eles ficam muito ansiosos em se tornarem especialistas daquilo, porque imaginam que aquele é o próximo passo, né? Mas sempre vai haver um outro passo. Sim, a gente já falou muito disso aqui, André, é legal você trazer isso, porque a gente já falou muito disso aqui no Entre Chaves, né, Chames? Do tanto que, assim, os novos desenvolvedores mesmo querem ser muito especialistas em alguma linguagem ou algum framework ou alguma plataforma, quando, na verdade, eles deveriam se preocupar muito mais, principalmente em início de carreira, em aprender muito bem os fundamentos, em aprender muito bem a lógica do que está ali por trás, do que a ser javeiro, né? Do que Uhum, a ser assim, muito ficcionado por alguma coisa. Né? E, com sim. certeza, a experiência sua né, está trazendo aí que, enfim, reiterando isso aí que a gente sempre fala, né? Mas Uhum. eu queria assim, começar também, né, a gente já começou, claro, mas eu queria falar um pouquinho sobre a época mesmo que vocês tiveram o primeiro contato com a programação. Eu sei, pai, que você teve o primeiro contato quando na universidade, né? Isso. Quando ainda era, sei lá, cartão e tal. Queria que você contasse um pouquinho, e André também, na sequência, contar um pouquinho como que foi esse primeiro contato com a programação e quais eram os desafios assim que vocês viam na época. Bom, na minha época, quando na universidade, começou a, a linguagem utilizada era Fortran. Fortran foi a primeira linguagem trabalhada para isso e ela tinha essa característica, e ela continua com essa característica depois de ser uma linguagem científica para projetos científicos. Ela é muito voltada para coisas numéricas. Então, eu fiz engenharia, a gente programava em Fortran, utilizando cartão. Esse a parte do cartão é bem legal assim de você lembrar, porque era uma coisa assim bastante difícil para vocês, é difícil até pensar como é que seria. Mas você sentava numa perfuradora de cartão, você escrevia seu programa, fazia um algoritmo qualquer, escrevia seu programa lá, sentava numa perfuradora e começava a digitar. Cada linha do seu programa era um cartão. Então você perfurava aquele cara, você digitava aquilo num teclado, a máquina ia perfurando aqueles cartões, ia perfurando o cartão, perfurava o cartão, você teclava um enter lá, um fim de linha, né? Aí ela pegava aquilo lá e botava no escaninho lá, a primeira linha do seu programa. Você digitava a segunda linha, ia para lá, e digitava a terceira linha e você ia. Se o seu programa tinha 1000 linhas, era 1000 cartões que você tinha para depois... Então quer dizer que poderia acontecer de você falar assim, putz, vou ter que reescrever meu programa, porque derrubei café no meu código. Com certeza, com certeza. O terror na época tinha mais de um terror, né? Um terror na época era caiu na caixa de cartão.
embaralhou tudo. No início, você não tinha numeração, as máquinas não numeravam seu cartão automaticamente. Então, você depois terminava aquilo, você numerava seus cartões, porque se caísse sua caixa de cartão, seu programa era. Até se eu botar ele todo na ordem, Já perdeu, não é fácil achar programas de outro, 1000 né? programas de 1000 cartões, eram caixas enormes de programação. Que você O que é tinha bom que pelo menos, né, tinha um incentivo aí muito forte, físico até, de você não escrever programas muito grandes, né? Não, Assim, que a hoje a gente fica... limitação já era, inclusive, de memória. As máquinas não tinham memória alguma. A capacidade de processamento era muito pequena. Então, você tinha que usar o mínimo possível de recursos nos seus programas para que a máquina tivesse capacidade de processar. Porque senão não processava, não. Hoje em dia o pessoal às vezes nem tem que se preocupar muito com isso, recurso, mas né? na época, se pensar um HD ali, tinha quantos bytes ali disponíveis, você tinha que trabalhar na escassez, né? Quando você ia executar seu programa, você pegava ele, botava numa leitora de cartões, ele lia aquilo, aí carregava na memória do computador. Aí, se não tinha problema nenhum, não tinha erro na sua programação, ele ia para lá, você mandava executar, ele executava, normalmente a saída ia ser um relatório impresso, uma coisa qualquer impressa, né? Não havia essa ideia de que a saída é uma tela que você enxerga coisas, não. A saída é alguma coisa que vai sair na impressora. A sua vida é: eu entrego cartões para a máquina, ela me devolve papel também. É um relatório, né? Então, assim, esse foi o primeiro Mas e processo aí na universidade. Aí você Quando eu descobriu, fui para mas a Prodigy... não, calma, vamos nesse aí ainda. E aí você descobriu lá que tem um problema, deu um bug lá. Nossa, isso aí não é, na saída não era o que eu esperava. E aí? Vai você para sua programação, para aquilo que você escreveu, tenta entender o que aconteceu. Tá, o erro está aqui. Vai lá, Mas você então... substitui aquele cartão. Entendi. Se é for um só, né? ou um bloco de cartões, né, dependendo das instruções que você tem que trocar, troca as instruções que você tem que trocar, bota aquelas nas ordens bonitinhas lá no lugar dos cartões que você tirou, manda para a leitura de cartões, vai lá, a leitora lê, carrega lá e executa. Bom, deu certo, deu errado, vai de novo, e aí era essa vida. Nossa Caramba. Senhora. Essa vida. Que doideira. Mas era né? bom demais, para quem não tinha isso antes. Meu irmão mais velho, quando fez engenharia, ele trabalhava com régua de cálculo. Uma régua de cálculo, você tinha que fazer todos os cálculos num aparelhinho assim, que você mexia para cá, mexia para lá, mexia para cá. Um treco louco, cara. Eu, na minha época, já botava aqui num programinha Fortran, jogava aqui no computador e estava tudo pronto. Então, uma vez que está funcionando, né? Ele vai imprimir certinho, né? Exatamente. É bom demais. Quer dizer, uma já foi uma é uma evolução, evolução, né? Já foi uma evolução fantástica. E o André, conta pra gente, André, como é que foi seu primeiro contato aí com programação? Eu não cheguei a usar profissionalmente, né, usar cartão. Eu conhecia, porque ele falou interessante, meu primeiro livro de programação de computador foi um livro de Fortran, Fortran 77, da Ediouro. Eu achava até que nem existisse mais a Ediouro, mas ainda existe, a Edições de Ouro, né? Era um livro de Fortran, e o livro foi uma decepção, porque quando eu só falava em cartão perfurado, sabe? Eu nem sabia o que era um cartão perfurado na época. O meu sonho na época, eu tinha aí uns 14 anos, 15, 16, meu sonho era ser radiotécnico, técnico de manutenção de rádio e televisão. Era isso que eu queria da vida, né? Então eu colecionava tudo quanto era revista de eletrônica. Divirta-se com eletrônica, Beabá da eletrônica, Antena Eletrônica Popular, Saber Eletrônica. Todas as revistas de eletrônica eu colecionava. E dentro dessa linha, lançaram na mesma editora, não lembro qual era, se era a editora, acho que era Saber, lançaram a Informática Eletrônica Digital. Era uma revistinha mensal falando sobre computadores, né? E tinha linguagem Basic, um cursinho de Basic. Pronto, mudou a minha paixão ali na hora. Larguei a eletrônica e comecei a estudar programação, estudar informática, né? Aí, meados de 80. Só em 90 eu fui começar a trabalhar mesmo como programador, né? Antes eu ministrava cursos de programação basic, inclusive. E é muito interessante esse relato dele. E quando a gente fala em cartão perfurado, hoje soa como uma coisa tão arcaica, mas se você pensar a genialidade disso, né? Sim. Quer dizer, os cartões perfurados eram memória, era o que você tinha para ser uma memória do programa, né? Memória custava muito caro, disco custava muito caro. Ele deve se lembrar que a gente, quando definia
tabelas que tinham datas, a gente colocava o ano com 2 dígitos. Não era que a gente achasse que o mundo ia acabar em 99, não, era para economizar espaço, né? Por isso que teve o bug do milênio, Por isso né? a Por isso que preocupação do bug do milênio, a preocupação do bug do milênio, porque todos os programas, todos os armazenamentos anteriores tinham que ser revistos e repensados, porque o ano ia virar 00. Isso. Entendi. Que coisa, né? Tudo porque queríamos, tinha né, espaço. Porque economizar precisava aí, economizar. espaço. Era um exercício constante. Economizar espaço. Armazenamento era caríssimo. Hoje em dia, Muito caro. armazenamento é uma coisa baratíssima, né? E memória era caríssima. Memória não tinha. O que dava era aquilo que estava lá. Não tinha, pronto. Você tinha que escrever, às vezes, programas em linguagem de máquina para poder fazer o trabalho que a memória não ia conseguir fazer, que o espaço de memória não dava. Você movia dados de um registrador para outro registrador, tirava aquilo, guardava em outra área, botava em área temporária. Você fazia mágicas e mágicas para poder caber seu programa dentro de uma área de memória, porque memória era aquela lá, limitada, aquele pedacinho lá. Isso eu acho muito legal a gente conversar disso, porque é uma mudança real de mentalidade mesmo, né? Igual o Champs já trouxe, que hoje ninguém precisa mais, você também falou, né, pai? Que hoje ninguém precisa mais se preocupar com isso. E cada vez, né, agora a gente fala muito aqui no Entre Chaves sobre IA, ChatGPT e o quanto a gente está evoluindo também, né, nesses últimos tempos, que daqui a pouco também, assim, vai ficar cada vez mais alto nível, né? Cada vez menos as pessoas tendo que se preocupar com o bit, né, de realmente ter realmente um mindset de performance, igual você falou, de memória. Isso, saber, né, o quanto a gente evoluiu nos últimos 30, 40 anos, é uma coisa muito doida da gente pensar, né? Tá curtindo o episódio? Então segue a gente aqui no Spotify e deixa sua avaliação. Segue a gente também lá no Instagram, @entre.chaves, e manda sua pergunta ou sugestão de tema. E uma coisa que eu acho que eu já até comentei aqui, mas eu acho que vale falar de novo, é que, pelo menos no meu ponto de vista, né, ainda mais ouvindo os relatos de vocês, a programação foi evoluindo sempre como camadas de abstração, né? Então a gente tinha lá a linguagem de máquina, a partir do momento que a gente conseguia fazer uma linguagem que abstraía um pouquinho ali aquela linguagem de máquina, né? ficava um pouquinho mais fácil. E aí a gente consegue ter linguagens aí de mais alto nível, e aí a gente consegue ter frameworks para essas linguagens que facilitam ainda mais o desenvolvimento. E aí, hoje em dia, a gente consegue ter uma inteligência artificial que você pede um programa e ele sai pronto. E ele que então, faz, assim, né? As LLMs aí que você pede em linguagem natural mesmo, né? E agora, cada vez mais, daqui a pouco você vai escrever, eu quero uma tela assim, nananã, e pronto, né? Já vai estar pronto o que antes, sei lá, né? Você nem tinha essa possibilidade, porque nem interface não tinha. Eu falo brincando, é claro, que a gente dirigia carro manual e aprendeu com carro manual e dirigia carro manual, e o programador de hoje usa carro automático, né? Assim, ainda existe, tudo que se aplicava ainda se aplica. Então, assim, em termos de ainda se usa segmentação de memória, muitos dos conceitos básicos ainda estão lá, só que você não precisa mais se preocupar, né? Então, quando a gente definia a área de armazenamento em assembly, que a gente tinha que usar, tinha os registradores ali, não tem muito o que inventar, né? Você tinha ali o AX, que era o H com a L, e acabou, não tem, você não tinha como inventar em cima daquilo, né? Criar, tinha que aproveitar os parcos recursos que você tinha. Meu primeiro microcomputador foi um TK-85, ele tinha 48 KB de memória. Conhecia Então, também. Eu tive também. tecladozinho de borracha. Exatamente. Dessa memória, desses 48K, ele não tinha uma placa de vídeo. Dos 48K, a área de vídeo estava inclusa, né? Então, se você fizesse um programa que invadisse essa área, não tinha reserva, ele não reservava, não. Ele usava o topo da memória. Se você fizesse um programa que passasse disso, ele dava crash mesmo. Então, o cuidado que se tinha ao programar era muito maior. E não que a gente não tenha que se preocupar com as questões de performance, de espaço e tudo mais. Eu acho que antes devia ser mais. Você era obrigado a se preocupar. Era obrigado, era sobrevivência, era mecanismo de sobrevivência. Seu programa não roda, ponto. Seu programa não tem capacidade, ele não funciona. Então você tinha que ter todo esse trabalho de saber exatamente como é que você ia fazer para alocar. Na época que. Bom, essa época, assim, na época que eu comecei efetivamente, isso já estava melhorando, porque quando surgiram essas linguagens, chamavam linguagem de alto nível, né?
bem no inicinho, a gente ainda mexia com linguagem de máquina, mas logo depois as linguagens de alto nível já vinham surgindo, aí veio o COBOL. O próprio Fortran já era de alto nível, mas o COBOL que veio para essa área comercial, que foi o que deu certo, que pegou, a linguagem que pegou e tal, bom, você entendia a lógica daquilo, você funcionava, daí o compilador, esse processo de compilar, que não existia nas linguagens de máquina, o compilador já começava a se preocupar com essa parte toda de quando você fazia a compilação no programa e gerava ele em linguagem de máquina, ele já se preocupava com todo uma parte desse trabalho que você tinha antes, você mesmo tinha que se preocupar. Ele já sabia reservar a área, ele já sabia que isso aqui ele faz para isso aqui ele faz para aquilo, isso aqui precisa. Então, avanços que para nós na época fosse coisa sensacional. Olha que coisa ótima. Agora eu já consigo fazer isso sem me preocupar com isso, com aquilo, isso aqui. Tudo ainda, no primeiro momento, ainda lá com cartões. Você via seu programa depois todo numa listagem, né? Você via ele todo lá. Mas já agilizava a vida, né? Já agilizava demais. Né? Todo esse processo é todo um crescente, né? Foram muitos crescentes nesse processo, né? Quando surgiu primeiro o PC, o primeiro computador pessoal, né? Muito rápido, né? Assim, foi assim, e coisas muito muito próximas uma da outra, e tudo uma coisa alimentando a outra, né? O chip, o surgimento do chip, essa evolução que permitiu miniaturizar as coisas, botar tudo num computador pessoal, que tinha capacidade, o primeiro computador pessoal que chegou, que eu vi, né, deve ter sido em 80 não, foi em 85, 86, eu vi um primeiro computador pessoal que tinha vindo dos Estados Unidos, um amigo meu tinha comprado, trabalhava comigo, comprou para trabalhar pelo banco que a gente trabalhava. Esse cara tinha mais capacidade de processamento do que a Prodenge, que fazia o processamento de dados do Estado de Minas Gerais em 1980. O computador pessoal. O computador pessoal do cara tinha mais capacidade de processamento do que a Prodenge tinha em 80. Isso deve ter sido em 87, 85, sei lá, qualquer coisa assim. Reserva de mercado ainda, né? Uma evolução grande mesmo, né? Uma evolução louca. E os computadores saíram assim, ó. Os computadores pessoais saíram de uma já tem nos Estados Unidos, já tem não sei aonde, já tem não sei aqui. De repente, 2, 3 anos, vira aquela... Tinha para todo lado. Tinha para todo lado. Todo mundo foi para essa linha, né? Então, assim, a evolução foi muito rápida nesses anos, nas décadas finais de 90, entre o surgimento, a miniaturização das coisas, a evolução dos computadores de grande porte para os computadores pessoais, a criação da estrutura cliente-servidor com os computadores em rede, em contraponto à necessidade do computador central que fazia tudo, uma série de servidores distribuindo o serviço e fazendo todo mundo trabalhando, a chegada da internet, a evolução do processo foi tudo lá. Tudo foi ocorrendo ali, 80, a década de 80, década de 90. Quer dizer, é uma loucura. A gente chega em 2000 já com o mundo inteiro conectado. Sim. Com o mundo inteiro conectado. É muita doideira. Para quem mexeu com... E o André que mexia com... Eu mexi com programação menos, mais com essa parte de desenvolver sistemas e tal, e acompanhando o programa. Mas as linguagens foram ficando assim... cada vez mais poderosas, a preocupação que a gente tinha com telas, de fazer isso, de repente você fazia tudo brincando, entre aspas, brincando, né? Mas era tudo ficou muito mais fácil de fazer, né? Nós vivemos a reserva de mercado, né? Lembra bem? Exatamente. A reserva de mercado foi uma coisa que atrapalhou o país. Segurou muito, na minha opinião, né? Atrapalhou o país porque a gente tinha a obrigação de desenvolver software interno de computadores aqui no país, porque você não conseguia importar. Você não podia importar se tivesse similar no Brasil. Então, não sei se você tinha a planilha Excel, tinha uma planilha brasileira chamada Samba. Olha só. O Word, Meu Deus. o Word tinha um software brasileiro de edição de texto. Não sabia. Carta certa, né? Acho que era o carta certa. Exatamente. Empresa pública, empresa não sei o quê, empresa sem relacionamento com o governo não pode usar isso. Não pode usar software importado se tiver similar no Brasil. Que loucura, hein? A Prológica e a Cobra adoravam isso.
Exatamente, a Cobra, Computadores Brasileiros, era o nome da empresa, uma empresa brasileira que desenvolvia computadores. Então você não podia comprar computador, porque você tinha que comprar computadores da Cobra. Pelo menos as empresas do governo, estatais, municipais, né, eram obrigatórios de trabalhar com computadores Gente, com computadores Cobra. Tinham bons computadores também, mas só que tinham coisas muito particulares. Tinham coisas muito particulares. Eu trabalhei com o computador Cobra quando eu trabalhei no Banco Agremisa. O Agremisa, ele foi comprado pelo Estado, então ele passou todo o processo dele para Cobra, para computadores Cobras. Tinha uma linguagem lá, que eu não sei se alguém lembra dela ainda, mas chamada LPS, Linguagem de Programação de Sistemas. Era uma espécie de assembler com Clipper, era uma linguagem que você fazia programas normais estruturados, mas num determinado comando você quer acessar a área X da memória, você vai lá e grava uma coisa qualquer na área da memória, você escrevia em linguagem de máquina. Você podia tanto... fazer um híbrido ali, né? Era uma linguagem Descia um nível. híbrida. E nela também você escrevia o seu job que ia ser executado, você escrevia toda a lógica de execução do seu programa. Isso com certeza que sumiu pelo mundo, sumiu com o tempo, Assim porque como várias era uma outras, coisa, né? era proprietário da Cobra. Entendi. Gente, essa parte eu realmente não sabia. Eu acho que eu nunca li nem sobre Eu isso. também A não. reserva de mercado foi Dessa muito parte da forte. reserva do mercado. E para você também, André, você também sentiu esse mesmo, essas mesmas barreiras aqui, né? Que eu estava Sim, contando? eu estou escutando e estou escutando parte da minha história aí. O caminho é bem parecido. Eu não tive... A carreira é diferente, né? Nós seguimos rumos diferentes, mas como vivemos na mesma época, temos as mesmas impressões, tivemos o mesmo impacto, né? É uma época difícil de conseguir informação, né? Você trabalha com informação e é difícil de obter informação, porque livro era caro, você não tinha internet, não tinha quem... E tinha uma coisa interessante, um comportamento dos profissionais na época, que muitos deles eram bastante, como é que eu vou dizer, eles ocultavam muito informação, sabe? Tinha um espectro assim em volta dos analistas de sistemas, como os caras que detêm o conhecimento, e eles não tinham muito interesse em passar, em colaborar com quem estava começando, não. Pelo menos eu não tive essa sorte. Era É a meio teoria difícil. do conhecimento é poder, né? Isso, é. Então não era. Hoje eu fico impressionado. Uma coisa que me impressiona positivamente é que você vai no Stack Overflow, qualquer coisa que você procurar, alguém já colocou lá a solução, sabe? Então eu acho isso Aham. maravilhoso. Quer dizer, o camarada ele não só resolveu o problema dele, como ele vai resolver de tantas outras pessoas, Outras ele nem pessoas. sabe quantas, né? Isso é fantástico, isso mudou, essa mentalidade mudou, não era muito assim não, sabe? Tinha coisa que ficava bem presa ali, bem fechada, o cara escondia o jogo, vamos dizer assim, quem sabia, né? Quem detinha o conhecimento. Total. Isso era até uma pergunta que eu estava aqui nas minhas perguntinhas para fazer, que é justamente como resolver problemas se você não tem um Google, um Stack Overflow, um ChatGPT hoje, né? Que hoje a galera, É assim, verdade. usando o ChatGPT à torta e à direito para ajudar a resolução de problemas, mas, claro, sem esquecer do Stack Overflow, o próprio Google, né? Que você consegue achar qualquer coisa. Como que era para resolver problema quando não tinha essas coisas? Né? Eu acho que, como você É, até falou, né? Talvez é uma troca de conhecimento, só que as pessoas também não queriam trocar conhecimento. Como é que você sim, acha, André, que era isso, assim, para você? como a grana no meu caso era curta, aí para conseguir comprar livro às vezes era difícil, né? Quando eu comecei, então eu apelava muito para aí vocês mais jovens não devem saber o que é isso que eu vou falar. Cartão de referência. Era como se fosse um livro, só que bem compacto, ele vinha num formato sanfonado. Por exemplo, você comprava um cartão de referência do Clipper. Ele vinha com o básico dos comandos, das funções daquela linguagem, bem resumidamente. Ele era dobrado como um sanfonado, entende? Então, quando você abria, era um cartão mesmo, daí o nome cartão de referência. Hoje é tipo esses guias de consulta rápido, né? Eu Sim. apelava para isso. Então, por exemplo, Clipper foi assim que eu aprendi na época. C, Pascal, as linguagens que eu tive contato era desse jeito. DBase, ele deve ter mexido com DBase também. O que fazia, pelo Com menos, a certeza. galera a ler documentação, É, né? Que hoje ninguém nem lê documentação das basicamente. linguagens, das coisas, né? Pelo menos
assim, sempre a gente vai achar pontos positivos, pontos, né, a melhorar, mas com certeza esse era um positivo, Sim. né, da galera ler mais a documentação, entender mais de fato como que as linguagens e as plataformas, né, os frameworks funcionam. Tem que pensar também o seguinte, ó, o nível de complexidade aumenta muito quanto mais você tem recursos para trabalhar. O nível de complexidade, quanto mais a gente volta, era sempre menor do que hoje. Não o nível dos problemas, mas o nível da complexidade de como solucionar problemas. Porque as ferramentas que você tinha eram ferramentas mais simples, então a complexidade está em como resolver o problema, não na utilização básica da ferramenta. Como o André falou, eu lembro dos cartões de referência também, era bom para você quer lembrar um comando, sei lá, como é que faz isso, como é que faz no Clipper, isso aqui, aquilo lá. Ah, pô, vai lá, olha, vê os detalhes, não, aqui tá bom, é uma dicasinha, beleza. Nossa. Como é que faz isso aqui? Mas a complexidade estava no problema, não estava na língua. Hoje a complexidade tem tudo. Ela está no problema e está na forma que você soluciona. Por quê? Porque o ambiente é muito segmentado no geral. Né? Quer dizer, você tem software para isso, software para aquilo, software para aquilo, e cada vez... muitas ferramentas resolvendo problemas semelhantes, né? Exatamente. Muitas linguagens que podem resolver problemas semelhantes. Muitas tecnologias que fazem infinitas coisas aí hoje em dia abrem margem para ter muito mais bugs e problemas diferentes, né? Quando eu estava lá na Prudente fazendo processamento, meu problema era imprimir uma guia estadual que ia para as pessoas. Então, aqui era um relatório impresso. Eu não tinha que preocupar com tela, eu não tinha que preocupar com botão, eu não tinha que preocupar se isso aqui funciona assim. Meu programa lia um cadastro de contribuintes e emitia uma guia para aquilo. O cadastro de contribuintes era muito grande, o tempo de impressão era muito lento. Essas minhas preocupações eram essas. O programa em si era um programa besta. Eu leio um cadastro, leio uma taxa, tem uma taxa aqui associada àquilo e emito. O nível de complexidade é menor. Perfeita a sua colocação. Era o que dá. Hoje em dia, cada vez você tem que, entre aspas, saber mais. Como você disse, André, né? Cada vez você tem que ser triatleta agora. Você tem que ser, né? Cada vez mais. Perfeita a sua colocação. Eu vejo alguns profissionais mais antigos na área, né? Que têm muita dificuldade em entender isso aí que você botou muito claro. Então, eles esperam soluções hoje tão simples, esse simples aqui vai entre aspas, como eram antes, e não dá para fazer. Então, se eu fosse fazer vamos lá, um controle de estoque em 1992, eu ia fazer ele em Clipper. Era um programa feito em uma linguagem. A linguagem já criava o banco. Os DBF eram os arquivos de dados dele. Então, ponto. Eu só precisava saber Clipper, eu faria o controle de estoque inteiro. Hoje, se eu for fazer o mesmo controle de estoque, vai ser para a web. Eu vou fazer em PHP com Laravel, eu vou usar o MySQL como banco ou Postgres, eu tenho que saber JavaScript, Bootstrap, eu vou ter que baixar um template. Então, tem tanta coisa envolvida para fazer o mesmo controle de estoque, né? Agora, antes era uma tela de 80 por 24 caracteres, acabou. O domínio era aquele ali, o cara não tinha nem Alt Tab para dar. Isso eu estou falando antes do Windows até, né? No MS-DOS. Então, era outro domínio, era outro, o programa era diferente, o nível, a complexidade era outra. E não estava, realmente. Hoje, para fazer o mesmo programa simplesinho, que só faz da entrada de item, você envolve tanta coisa diferente, né? Você vai saber SQL, JavaScript, você tem que conhecer jQuery, você tem que saber PHP, aí você tem que conhecer o Laravel também. Isso, para dar um exemplo, né? Supondo que vai fazer em PHP. Tá ótimo. É isso mesmo. Né? Você tem que ter toda uma big picture do seu problema, né? Da sua solução, quer dizer, né? Você tem que pensar como os componentes vão interagir entre si, né? Se você tem que se preocupar com concorrência, sabe? É tanta coisa mesmo para pensar. E eu acho que também justamente porque, como você bem falou, né? Antes também o alcance desses programas era menor. Eu vou ter um usuário, 2 usuários, sei lá, né? Eu não tenho nem a pretensão de ter 1000 usuários, cada um acessando no seu celular. E hoje a gente tem, né, esse tipo de problema. Eu tenho um programa aqui que é a escala dele já não é um usuário, são 1000, são 10.000, né, que estão ali acessando, às vezes, simultaneamente. Então, assim, realmente... Hoje para mim, na minha opinião, hoje é muito mais divertido. O meu trabalho hoje é mais divertido. Com certeza. Aumentou os brinquedos do parque de diversões, né? Eu também, assim,
Não tive a experiência passada, claro, mas ouvindo as histórias eu estou bem feliz, bem satisfeito aqui com os meus brinquedos. Mas de qualquer forma, é bom viver essa evolução da coisa. Você vê a coisa caminhar, é legal, Com certeza. né? Você pensar assim, olha, eu fui assim, depois um dia alguém inventou um tal de chip que consegue fazer tudo ficar pequenininho, um dia alguém inventou banco de dados. Como que vai gerenciar banco de dados? A gente disse, não, gente, é arquivo sequencial. Trabalhar com arquivo sequencial. Quando surgiu arquivos indexados, porra, que é uma maravilha. Você poder ter uma chave no seu arquivo, que delícia. Hoje você tem banco relacional, né? Coisa, né? De ver essa coisa andando, é muito legal. Eu uma vez fui num evento, em 1995, eu fui num evento, era de bancos de dados, empresa de bancos de dados. Uma das palestras era de um cara da IBM, um cara que era um brasileiro, que era chefe da IBM nos Estados Unidos, nos laboratórios da IBM nos Estados Unidos. Esse cara, a palestra dele ia ser assim, como vai ser a computação no ano 2000. Não, foi em 90, eu acho. Como vai ser a computação em 1995? Aí ele começou a palestra dele falando assim, é muito difícil, porque a informática está andando muito rápido, né? É muito difícil saber como é que vai ser daqui a 5 anos. Mas vamos pensar o seguinte, vamos voltar 5 anos atrás e ver o que a gente achava que ia ser agora em 1990. Aí ele começou a dar exemplos de coisas em 5 anos atrás. 5 anos atrás, o que eu fazia? Eu tinha... a data pode não ser exatamente essa, tá? 95, ou será 90, 95, 85, qualquer coisa assim. 5 anos atrás, era vinil. Vinil tinha sumido. Não existia vinil, mas 5 anos antes, não existia celular. Aliás, existia um tijolo desse tamanho. Lá na data da palestra, todo mundo já usava aquele Nokia pequenininho lá. Então ele deu uns 10 exemplos de coisas que 5 anos antes era impossível de prever que aconteceria. E é impossível saber tecnologicamente o que vai acontecer daqui a 5 anos. Porque tem tecnologias que chegam e pegam, celular é uma delas, né? Celular no Brasil, num determinado ano, você tinha 100, sei lá, o celular tinha acabado de chegar, você tinha 100, 200 pessoas ricas, milionárias que tinham celular, 1 ano, 2 anos depois, você tinha 40 milhões de celulares no país. Então, assim, essas tecnologias, quando elas dão o passo certo, elas são difundidas muito rapidamente, né? É bacana você ver, difícil de prever, mas é bacana você ver, né? Quando a internet surgiu, toda ainda sem todo esse ambiente gráfico todo, já era um avanço fantástico, já era uma coisa super legal. Deve ter sido já bem... era uma coisa super legal. Aí quando os caras conseguiram jogar aquilo num padrão de HTML e virou tela, o negócio virou um foguete. Eu acho que eu realmente não sei nem comparar, né, com o que a gente tem hoje, mas com certeza foi uma mudança de paradigma muito grande, uma disrupção muito grande do que era, né, visto até então, que talvez, não sei em qual escala, não sei como comparar, que é o que a gente vai ver, eu acho, aí nos próximos tempos com a inteligência artificial. Provavelmente, né, que assim, a gente... Desde quando, claro, eu não tenho experiência, né, nem metade da experiência que vocês têm, mas eu tenho 13 anos de programação e as mudanças que eu vi são grandes, claro, mas assim, nem compara, assim. Eu vi lá um ASP-X e tal, uma coisa ali, talvez agora eu tenha, né, eu vi um pouco dessa evolução de componentização de muita coisa, que antes a gente resolvia com menos, mas assim, eu acho talvez que essa mudança de paradigma mesmo, de disrupção, eu ainda não vi, e talvez é o que a gente vai ver ainda nos próximos tempos com a inteligência artificial. Talvez foi uma coisa que vocês viveram, né, de realmente disrupção, né, de ser disruptivo. Eu acho que eu queria comentar porque é muito chocante para mim pensar assim, na experiência de vocês de ter vivido essas duas épocas em que hoje a gente tem tudo isso que a gente tem e na época não tinha nada, e você ter coisas que você fala assim, cara, como que eu vivia sem isso hoje? E numa época que não tinha, sabe? E eu vejo muito assim a tecnologia, a evolução, vocês falaram da época de 80, 90, como uma coisa exponencial, assim, muito acelerado. Hoje em dia continua evoluindo muito, né, em muitos aspectos, mas talvez não é tão absurdo assim de 5 anos mudar tudo, né?
E até porque... A não ser a não ser, agora, né? agora o jogo pode mudar um pouco, mas assim, eu acho que a gente bate em alguns limites, assim, também, sabe? A gente tem ali, não sei, a memória, o HD, por exemplo, já deixa de ser um problema, não tem muito mais para onde você evoluir mais do que isso, tem o SSD e tal. E aí, não sei, algumas áreas vão chegando nos pontos máximos, assim, de evolução, não sei. Posso estar duvidando da capacidade, né? Da capacidade. Eu vejo assim, o aumento de capacidade, né? Armazenamento e CPU, né? Capacidade de processamento. Isso aí que foi desencadeando as coisas, né? Foi desencadeando a Sempre isso, possibilidade de você ter cada vez coisas mais, até chegar na internet, que foi É. seu grande salto, né? Foi o grande salto, que aí o resto talvez vai todo no bojo aí dessa, Uhum. né? Você ter na palma da sua mão Um mundo, computador, né? Muito, É. muito potente. né? Essa é, Um celular, né? é isso, exatamente. Aí essa preocupação passa a ser, pô, você tem que ter uma preocupação enorme com muitos detalhes que você não tinha que se preocupar antes, como disse o André, né? Quer dizer, a gente, Total. hoje em dia, você para fazer a mesma coisa que você faria de uma forma bem mais simplificada, hoje você faz, bom, porque senão você está fora, Sim. né? Ou você faz utilizando tudo que está disponível, ou você está fora, né? E eu acho Quem que tem eu queria mais? até trazer justamente essa pergunta. Acho que principalmente para o André, que eu sei que, né, pai, que você trabalha ainda, né? Como você Eu falou, faço minhas coisas. você faz as coisas e tal, mas talvez não Mas desenvolvendo eu acompanho mais. para um cliente, né? Mas o André, pelo que eu entendi, você até hoje trabalha desenvolvendo software para, Sim. sei lá, né, para terceiros, para clientes e tal. Como que é justamente assim, tá em contato com tudo isso, com essa nova geração também que chega sedenta, querendo, né? Como que é isso, assim, no seu dia a dia de trabalho hoje? Isso a melhor parte para mim é essa, é de continuar dinâmico, continuar me mexendo, continuar evoluindo, aprendendo. Eu não me conformo com a experiência, sabe? Eu não me conformo com. Só um parênteses, a gente falou sobre internet. Quem tem mais de 30 lembra de um troço chamado BBS. BBS? BBS. Poxa, eu tenho mais de Era 30, mas eu não tô sabendo. Era O que era, Bulletin BBS? Broadcast System. BBS, antes de ter a internet, você fazia o quê? Você tinha, por exemplo, a BBS da Microsoft. Então, ela tinha um número. Você discava para esse número no modem lá discado, conectava Sim. e tinha uma sessão estabelecida, né? Então, estabelecia uma sessão. Era como se fosse a internet conectando a um portal, vamos dizer assim, só que fixa. A BBS ela tinha um número de canais. Então, assim, se a Microsoft, eu não sei quantos tinha, mas devia ter muitos. Mas ela tinha um limite, então ela tinha lá 100 canais, podia ter 100 pessoas conectadas na BBS naquele momento. Exato. Aí se você fosse Imagina o que é o isso. 100º, você se ferrou, não conecta. E no caso da Microsoft, como ela era gratuita o acesso, era limitado, eu não lembro, acho que era 30 minutos. Então, para você baixar um driver, por exemplo, você conectava na BBS da Microsoft e você tinha que torcer para que a sua conexão ficasse boa e desse para fazer aquilo em meia hora, Nossa, senão já era, né? Então, total. para hoje usar uma conexão de 1 giga, né, de internet, é muita coisa. Você ter vivido esses É dois é muito. bom, isso é gostoso, mas eu deixo essa lembrança lá. Eu não me serve, eu já esvaziei essa gaveta. As ferramentas eu toquei, né? Acho que a gente tem que estar sempre pronto a mudar a ferramenta mesmo. Eu digo que para quem só usa para quem só sabe usar martelo, tudo é prego, né? Então, você tem parafuso e tem tipos diferentes de parafuso, então tem ferramentas adequadas para aquela determinada atividade. Continuar trabalhando e ter contato com o pessoal mais novo que começou agora, que não tem essa experiência para, entre aspas, atrapalhar ou para interferir, né? Não tem eles não têm, isso dá uma oxigenada, sabe? Sim. É muito empolgante. E eu dou sorte, dei sempre muita sorte de trabalhar com gente que me ouve, que considera a minha opinião, que me ajuda muito também, sabe? A me manter vivo. Legal. É isso, né? A gente viu muita evolução aqui nesse episódio hoje. A gente viu, né? Eu achei que foi muito legal a gente conversar, ver esse outro mundo, né? Podemos até falar assim, né? Que foi realmente muita mudança, muita
a mudança realmente foi exponencial, o quanto que a gente evoluiu na programação, né, no desenvolvimento de software nos últimos anos, aí, principalmente com as experiências de vocês. Bom, achei esse episódio muito bom, muito incrível, um ótimo episódio especial de Dia dos Pais. E é isso. Muito obrigada, André. Muito obrigada, pai. Foi muito legal, muito boa essa experiência. E até a próxima, gente. Feliz Dia dos Pais, isso mesmo. Até Obrigado. a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, gente. Tchau Até pra vocês. mais. Foi um prazer, viu, André? Foi muito prazer divertido. conhecê-lo. Vamos conversar de Até novo. mais.